Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para falarmos desse espaço de tempo de meia hora. Vamos conversar. E hoje vou procurar um tema mais ameno, mas está ligado com a espiritualidade. E o tema hoje, ele se refere a uma luz na escuridão. Nós somos uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão de outras pessoas, dos nossos semelhantes, através das nossas atuações, do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E hoje eu vou pegar 2 filmes para comentar. E eu achei que eram 2 filmes interessantes, exatamente para mostrar em relação a uma luz na escuridão. O primeiro filme é um filme engraçado, é um desenho animado, todos já assistiram, todos conhecem, A Era do Gelo. Era do Gelo, número 1. O primeiro. E eu assisti uma vez, e assisti uma segunda vez, e na segunda vez eu comecei a tirar lições de vida. Por incrível que pareça, nós temos esse filme, ele é mais profundo do que a gente possa imaginar. Se vocês tiverem a oportunidade de assisti-lo novamente ou assistir pela primeira vez, assistem com o foco da parte espiritual, da parte humanística. Então, nós temos 3 figuras completamente distintas. Um mamute, que é o Manfred, nós temos um bicho preguiça, que é o Sid, e nós temos um tigre dente de sabre. Então, são 3 figuras, 3 criaturas diferentes, com expectativas diferentes. Eles, no ambiente que estavam, eles não tinham nenhum relacionamento entre si. Os objetivos deles eram objetivos totalmente diferentes e eles eram simplesmente desconhecidos. Muito bem. E na época desse filme que retrata, por isso chama-se Era do Gelo, a Terra estava passando por umas modificações e começou a haver o resfriamento do planeta e eles tinham que se deslocar para uma região mais quente para poder sobreviver. E nisso, por uma coincidência muito grande, os 3, de repente, encontram uma criança. E era uma criança indígena, de uma determinada tribo indígena. E eles, entre si, não tinham qualquer relacionamento. Muito bem, as diferenças entre eles já eram grandes. O mamute, que é o Manfred, ele era mais caladão, mais pensativo, mais sisudo, enquanto o nosso amigo bicho preguiça, o Sid, ele era mais alegre, mais aberto, extrovertido, se metia na vida de todo mundo, dava opinião, era incrível, incrível. E, por outro lado, o tigre dente de sabre, que também era meio ranzinza, tinha os objetivos, principalmente por ser um felino, um caçador, e caçava realmente para sobreviver, mas era caçador, diferente dos outros 3. E nisso, eles encontraram uma criança e aí começou a discussão o que eles iriam fazer com a criança. E o Sid, que tinha um pouco mais de humor, um pouco mais de amor, ele achou que era interessante procurar os pais da criança, ou seja, a tribo aonde essa criança tinha sido, por um evento qualquer, sido abandonada. E foi exatamente essa tribo que foi atacada pelo bando do tigre de sabre,
que atacou essa aldeia por estarem famintos e atacaram raivosamente. E no caso, os indígenas, né, eles se defenderam e tal, naquela correria toda, a mãe fugiu com a criança, e a mãe se perdeu, a mãe faleceu, caindo na água, e a criança foi salva, ficou do lado da margem. E eles andando viram aquela criança e começaram a discutir o que fazer com a criança. E a ideia do Cid era que realmente entregasse essa criança, cuidasse dessa criança. O tigre, né, que é carnívoro, já estava de olho, porque o bando dele já estavam também de olho nessa tribo. Então, ele tinha os seus interesses. E, por outro lado, o mamute, para os serranzinhos, só ficou observando, vai de cá, vai de lá. E o Cid tomou a iniciativa de levar essa criança. De repente, o mamute, ele cria um amor muito grande por essa criança. E aí ele passa pelo porte dele, pelo tamanho, ele consegue defender, e ele percebe que o tigre estava de olho na criança. E ele começa a proteger. E o que ocorre? Interessante que 3 criaturas diferentes, com os objetivos diferentes, vidas diferentes, de repente, por um objetivo único, salvar uma criança, entregar a seus pais, eles passam a ter um objetivo comum, que é exatamente um objetivo terno, um objetivo de levar essa criança à sua família. E o mamute se propõe a voltar, ao invés de seguir em frente, eles voltam, e aí existe uma série de fatos cômicos interessantes, até ternos, nos quais eles se desentendem, entendem, mas o objetivo era um só. E, por um motivo, andando, o nosso amigo, o tigre, ele cai, ele está num precipício, e o precipício começa a desmoronar, que é uma geleira, e a geleira começa a desmoronar. E o mamute vai lá com a sua tromba, pega o tigre e consegue jogá-lo para longe, salvo. E o nosso amigo mamute, ele cai, mas consegue ainda sobreviver e consegue voltar. Mas ele salvou o tigre. Aí o tigre pergunta a ele: por que você me salvou sabendo que você poderia morrer? E, de fato, quando ele salvou, ele caiu no precipício e poderia ter morrido. E ele disse: nós estamos em um grupo unido. Nós somos apenas um único grupo. Então, note, isso foi uma filosofia interessante. Pessoas diferentes, caráteres diferentes, num objetivo único. As diferenças ainda continuam, mas existe aparar as diferenças, onde se suportar mutuamente e haver um entrelaçamento afetivo entre os 3. E os 3 passam a ser como se fosse um único pensamento, com um único objetivo. Então, note, e assim é o ser humano, e eles conseguem até achar a família, entregar e tal, e tem toda uma história. Mas o fundamento é esse: são criaturas diferentes, objetivos diferentes, e não tinham nada um com o outro, e no fim se une por um único bem, que era salvar aquela criança. E eles se unem, mas as diferenças permanecem. Mas isso é importante porque as diferenças se complementam. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Cada um de nós, somos diferentes. Nós enxergamos a espiritualidade de formas diferentes, nós temos práticas diferentes. Mas o que é importante é essa união.
E exatamente agora, nessa época de pandemia, aonde grupos estão se solidarizando com pessoas que têm fome, estão angariando alimentos, roupas, agasalhos. E note, são pessoas diferentes, objetivos diferentes, só que por um objetivo único. O próprio Reencontro está fazendo esse tipo de trabalho. É exatamente esse tipo de trabalho, os pedágios para arrecadações. É exatamente isso. Então, eu entendo que dentro do próprio Reencontro, nós temos, somos pessoas, indivíduos, mas os indivíduos com personalidades diferentes, mas nós temos um único objetivo, que é o objetivo do bem. Então, nós somos a luz da escuridão. Isso depende de cada um, depende de você. Então, essas contribuições que a gente vê, às vezes, pessoas que já têm pouco e ainda reparte o seu pouco com pessoas necessitadas. Isso que é interessante. É a mesma é a história de quando aquela viúva ela dá um óbolo de uma moedinha pequena em oferta na sinagoga, e aí um fariseu diz que aquilo não era esmola, aquilo era absurdo, aquilo não era nada. Só que ela estava tirando do pouco que ela tinha para dar. Então, esse filme, a Era do Gelo, nos leva exatamente a isso. Assistam para vocês entenderem essa história. E enxerguem, né, com esse campo de visão, buscando entender dentro da própria espiritualidade as nossas diferenças étnicas, as diferenças religiosas, as diferenças políticas. Isso não pode interferir num bem-estar comum, objetivo único. E quando nós falamos da espiritualidade, nós falamos do mestre, o mestre exatamente diz isso. Haverá um único pastor e um único rebanho. Quando ele diz um único pastor e um único rebanho, é nesse sentido. É um objetivo e todos comunados para atingir os objetivos, sendo pessoas diferentes. Então, quando nós falamos nas divergências, tem que existir? Tem que existir. Mas essas divergências têm que ser aparadas em prol de um benefício maior. Então, eu vejo que nessa pandemia, uma coisa que, para mim, foi notável, é exatamente onde as pessoas começaram a se movimentar, os grupos começaram a se movimentar, os meios de comunicação começaram a se movimentar, angariar fundos, angariar alimentos, roupas, assistência para as pessoas desempregadas, as pessoas em dificuldades financeiras, as pessoas que perderam o trabalho. Então, tudo isso está dentro da espiritualidade. E isso faz parte de uma luz na escuridão que somos nós. Muito bem. E depois eu assisti um segundo filme e li também o livro por duas vezes. Li o livro quando, na minha época do colegial, e depois, mais recentemente, voltei a ler e comecei a, vamos dizer assim, repaginar os meus conhecimentos. Exatamente é o Conde de Monte Cristo. E o Conde de Monte Cristo está aí no YouTube, para quem quiser assistir, ou outros meios, né? E o Conde de Monte Cristo, ele também foi escrito por Alexandre Dumas, morou em Paris, e por volta de 1870, por aí. E o que acontece? Ele escreveu mais de 200 obras. E essa obra que ele escreveu, ela tem um cunho, por isso que, assistindo o filme e lendo o livro, a segunda vez lendo o livro, me chamou a atenção, me despertou, porque hoje estou um pouco mais maduro para o entendimento do que ele quis dizer nessa literatura, que é uma literatura fascinante. E depois no próprio filme que retrata a literatura escrita por Alexandre Dumas. O Conde de Monte Cristo, todo mundo conhece, já passou em novela, já é sobejamente conhecido. Mas existe a história, no fundo, é quando Edmundo Dantès, que é um marinheiro, ele, por um motivo qualquer,
ele passa a ser o comandante de um navio, ele foi nomeado, mas em seguida ele foi preso. Ele foi preso por quê? Porque um seu amigo de infância, era amicíssimo de infância, que ele tinha uma consideração tremenda, um grande amigo. E o que acontece? Ele foi traído por esse amigo. Esse amigo tinha uma inveja dele, mas era uma inveja tão grande. Então, é exatamente aquilo que nós falamos, até numa das palestras, a inveja, o ódio, o ciúme, porque na realidade começa com o ciúme, depois a inveja e depois o ódio. E depois, até no ódio, se transforma em querer fazer com que ele sumisse, vamos dizer assim, do mapa, entre aspas, né? Que pudesse ser ceifada a sua vida. Além do mais, ele estava de olho na sua. Esse seu amigo estava de olho na noiva do Edmundo Danté. E o que acontece? E ele consegue envenenar o sistema judiciário, ele é preso, ele é condenado sem saber por quê, ele fica preso numa ilha, num calabouço, durante 13 anos, passando fome, miséria, aquele frio, aquela tremendo, e o nosso amigo lá, o seu amigo, entre aspas, ainda consegue casar-se com a ex-noiva do Edmundo Danté. Então, ele conseguiu tudo. Ele comprou juízes, ele comprou o pessoal da área de navegação, tudo que ele podia fazer, ele fez. Ele tinha um certo poder econômico e ele conseguiu manipular. E o Edmundo Danté foi preso e nesse calabouço, ele acaba, através de um processo, não vamos prolongar muito, ele consegue fazer um contato com um monge que estava preso. O monge consegue cavar e consegue se comunicar e tal. E esse monge passa para ele o mapa de um tesouro. E ele, quando o monge morre, ele substitui o corpo dele pelo monge e ele passa o corpo do monge para a cela dele. E ele é jogado no mar. E aí ele consegue escapar, etc., toda aquela história. E ele vai atrás do tesouro, ele acha o tesouro, se torna um homem riquíssimo, riquíssimo. E aí o que ele consegue? Aí que vem o problema que eu entendo assistindo o filme, a vingança. Então, desde que ele foi preso, a obsessão dele era uma obsessão de vingança, era vingança. E não importava como. Então, ele fez de tudo para se manter vivo. Fez de tudo e conseguiu manter-se vivo, até conseguir escapar daquela prisão que era inexpugnável e conseguir se tornar rico. Aí ele começou a perseguir um por um e começou a se vingar de um por um. Ele armava todo o esquema para se vingar. E as pessoas iam descobrindo que ele estava se vingando, quem era ele. Ele fazia questão de dizer quem era ele e estava se vingando. E um dos seus assessores, que tinha sido um pirata, disse para ele: você, com toda a sua fortuna, tem que ser feliz. Esquece todo esse pessoal. Casa-se, pega a ex-mulher do seu amigo, que ela tinha se separado, casa com ela e vai embora. Você tem muito dinheiro para ser feliz, para usar esse dinheiro para alguma coisa, mas ele não. Para ele, o dinheiro era para vingança. E ele se vinga de um por um, até o fim. E exatamente quando ele chega no fim, ele descobre que ele não era feliz com todo aquele dinheiro, com tudo que ele tinha, e é toda aquela vingança que ele proporcionou, eram muitas pessoas das quais ele se vingou, ele foi se vingando e ele percebeu que ele era infeliz. Por quê? O problema dele todo estava movido pelo ódio. Então, note, ele não era problema do perdão em si, mas era esquecer e virar a página e viver uma vida, realmente uma vida digna, decente, boa,
e ele comete os mesmos problemas, os mesmos tipos de armadilhas, de processamentos, de processos que os seus desafetos cometeram com ele. Então, ele se vinga de um por um. Mais ou menos, ele voltou à época de Moisés, dente por dente, olho por olho, braço por braço, assim por diante, a lei de Talião. Então, note, quando nós falamos uma luz escura, essa luz, desculpe, uma luz na claridade, uma luz na escuridão, nós somos uma luz na escuridão. Então, nesse filme, A Era do Gelo, me serve até para as crianças, discutir com as crianças exatamente isso. É um filme, eu diria até um filme didático, mostrando o caráter, mostrando a bondade e mostrando a espiritualidade. Como nós podemos estar no meio de pessoas diferentes e vivermos de formas diferentes, etnias diferentes, mas com um objetivo comum: amor ao próximo. E nós somos essa luz na escuridão. Então, eu vejo que esse filme, esses dois filmes, o livro, principalmente o livro que eu tinha lido na época, para mim era um livro de capa-espada, e depois reli numa segunda vez, aí já com amadurecimento espiritual, eu diria intelectual, comecei a entender melhor aonde estava nas entrelinhas onde o autor queria chegar, que é exatamente o mal sendo combatido com o mal, e não o mal sendo combatido pelo bem, usando as mesmas armas que as pessoas de má índole, os desafetos, usaram. E na Era do Gelo é o contrário, é onde as pessoas distintas se unem para um objetivo, que esse objetivo é um objetivo interessante, é humanístico, aonde eles se unem e vão em frente. Então, note, são um filme que eu digo que é infantil, por isso que eu disse que a nossa conversa hoje é uma conversa um pouco mais amena. Então, trazendo o nosso dia a dia, que é um filme que, de certa forma, Era do Gelo é um filme interessantíssimo, né? É um filme, um desenho animado, muito bem feito, inclusive é um brasileiro. Foi um brasileiro que foi o diretor e que idealizou e levou todo o troféu por esse magnífico desenho animado. Então, na realidade, esse desenho animado ele é voltado para a parte realmente espiritual, para a parte moral, para mostrar a diversidade, onde nós temos diversidade de religiões. Então, a importância do respeito pelo próximo, respeito pelas religiões, respeito pelas divergências, e as divergências se completam. E no livro do Conde de Monte Cristo é o outro lado, exatamente onde o lado sombrio. Se nós pegarmos a literatura, que vocês forem ler, já leram, tenho certeza que já leram, já assistiram o filme, já passou novela, ele é sombrio, ele é pesado, ele passa o tempo todo mostrando a vingança, o sofrimento do Edmund na cela, naquele calabouço frio, sem poder tomar banho, com uma série de problemas, e torturado, e ele conseguiu escapar. Então, aí é que está, que eu vejo, ele conseguiu escapar, sendo que ele conseguiu escapar, ele tinha que dar graças a Deus, porque lá na parede, no calabouço, tinha uma inscrição: Deus é o meu caminho, que tinha sido escrito por alguém. Deus é o meu caminho. Ele sempre olhava para aquilo: Deus é meu caminho, Deus é meu caminho. Até que um dia ele ficou revoltado, foi lá e realmente ele rabiscou aquilo que estava escrito na pedra. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. Mas ele simplesmente, ao invés de aquele sofrimento, tudo aquilo se transformar em algo e fazer um benefício, ele usou toda a fortuna para vingança. Então, o ódio gerando ódio, a vingança gerando a vingança, os desafetos gerando desafetos.
Isso é muito ruim. Então, eu vejo que hoje, essa fase que nós estamos passando, que é uma fase difícil, uma fase, eu diria, até complexa, porque ninguém sabe ainda para onde vai a economia, para onde as religiões, como serão, por exemplo, os centros espíritas, como é que serão, como é que viverão daqui para frente? Será que voltará a ser presencial? Será que será via online? Ou essa palestra que nós estamos fazendo aqui, não é palestra, não, é um bate-papo. Esse nosso bate-papo, será que vai ser um dia presencial? Eu acredito que sim, porque o presencial é fundamental. É o olho no olho. E rezamos e torcemos para que isso venha a se realizar. Pode demorar um pouco, mais tempo, menos tempo, mas um dia tudo passa. Como Chico Xavier disse, tudo passa, inclusive isso também passará. Agora, o importante é que todos nós criamos uma sinergia para ajudar as pessoas que têm necessidade, as pessoas que precisam, pelo menos, de ouvir umas palavras de afeto, palavras de carinho, para podermos evitar as depressões, para evitarmos as pessoas que se tornam introspectivas, as pessoas que não têm para onde ir, ou aquelas que vivem sozinhas. Então, como isso fica? Como é que nós podemos ajudar? Através de ligações telefônicas, através como o sistema de CVV, né? Em relação ao atendimento de vida, como que isso fica? Então, é uma preocupação. Então, nós temos que pensar que nós somos uma luz na escuridão. E essa luz na escuridão está em nós. Nós é que temos que iluminar o caminho das pessoas. Então, essa é a nossa conversa de hoje. E se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme o Era do Gelo, a primeira, e eventualmente ler um livro do Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, ou assistir o filme que tem no YouTube. Tem um deles que é bem moderno, de 2013, bem interessante. E vale a pena analisar nesse ponto de vista, que é o ponto de vista espiritual, que é o ponto de vista, eu diria, comportamental. É o ponto de vista das nossas reformas íntimas. Nós conseguimos galgar postos, subir para depois começar a se vingar. Isso é ruim. Isso não é uma reforma íntima. Isso é uma desconstrução do ser humano. Ele se desconstrói e não constrói e nem reforma. Muito bem. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, do reencontro, de nós conversarmos, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria que pensasse nesse assunto, da importância da ajuda mútua, que isso os trabalhadores da casa, do reencontro, têm feito, os pedágios, têm, de uma certa forma, se movimentado para, pelo menos, ser um lenitivo para aqueles que precisam de um refrigério. Então, agradeço imensamente a atenção, que Deus os abençoe a todos, que a luz do Senhor esteja com todos, e que assim seja. Amém.